Aquário, sejam muito bem-vindos à sua leitura bônus de tarô. Aqui quem está falando é a Lívia, eu sou terapeuta integrativa, taróloga e te convido a participar dessa leitura. Aquarianos, nessa tiragem a gente vai focar nas mudanças que acontecerão ou em alguns casos já estão acontecendo na sua vida a partir do eclipse que acontece agora dia 25/3. Esse eclipse lunar acontece no signo de Libra. Então, esse eclipse vai... Eu ainda vou cortar, então não vou aceitar, mas vocês viram, né? Virou a carta do mundo. Esse eclipse vai afetar diretamente os nossos relacionamentos, a forma como a gente se relaciona com os outros, com nós mesmos. E o eclipse, no geral, vem pedindo para que a gente olhe justamente para isso. Tá? Enquanto a lua em Libra, né, fala de relacionamentos, o sol em Áries pede para que a gente olhe para as nossas crenças e traumas da infância. Pede para que a gente olhe para a nossa criança interior, para as necessidades que não foram saciadas enquanto a gente ainda era criança. Porque esses traumas e bloqueios, eles afetam diretamente a nossa vida adulta. A gente passa a projetar, né? A gente acaba projetando esses traumas nos relacionamentos atuais. E é esse tipo de crença que pede um pouquinho da nossa atenção agora nesse período, mas... como eu disse, as mudanças podem já ter começado. Você pode perceber isso em algum setor da sua vida. Mudanças rápidas acontecendo nos últimos meses ou nas últimas semanas. Isso porque a energia do eclipse começa a reverberar algum tempo antes. Aquarianos, antes da gente iniciar a leitura, se vocês quiserem, podem pegar um copo com água limpa ou água filtrada e essa água vai receber a energia dos cristais Reiki. A água Reiki ajuda a harmonizar os chakras, ajuda a desinflamar o corpo e acalma o nosso emocional. É muito bom. Olha, a gente inicia o jogo com a carta do 5 de espadas. Cavaleiro de ouros e a rainha de ouros. Quatro de ouros e 6 de copas. Invertido, com a energia de invertido. Muitas. Aquarianos, duas coisas que o eclipse vem movimentando aqui. Eu acredito que para muita gente está mostrando isso, inclusive nas leituras particulares, é a vida financeira, tá? A forma de você lidar com o dinheiro e no fundo do deck, o valete de paus. A forma como você lida com o dinheiro, tá? E, no geral, um certo apego que você tinha nas relações. Isso também será mudado, tá? Ou já está sendo. Inclusive, Aquário, se você tinha essa questão de apego com alguém, tá? Em uma situação ou uma pessoa, isso devia lhe incomodar demais, porque Aquário não gosta, né, desse tipo de coisa. Tá? De qualquer forma, você está passando por um período de desafios no presente e a carta do 5 de espadas mostra isso. Só que esse desafio que você enfrenta no momento presente é justamente por conta dessa questão de alguma coisa, Aquário, que você viu que era necessário fazer uma mudança, mas não fez. Por algum motivo não foi possível, tá?
E pode ser justamente isso que você vem, para isso que você vem olhando. A carta do 5 de espadas abrindo o jogo fala pra gente sobre você recuperando uma fase de autoconfiança. Uma fase de confiança depois de um período difícil. Só que o que dá para entender aqui no jogo? O Cavaleiro de Ouros vem representando alguma relação da sua vida. Pode ser relação profissional, familiar, tá? Social ou mesmo relacionamento amoroso, porque é você quem tem que encaixar aqui. A leitura é coletiva, né, Aquário? Inclusive, eu gostaria de lembrá-los disso. A leitura, gente, muitas vezes dispara gatilhos na gente. E é para isso que a gente tem que olhar. Só que eu peço encarecidamente para que não se esqueçam de que a leitura é coletiva. Pode ser que ela encaixe para o seu momento, pode ser que não. Pode ser que ela converse com uma coisa que aconteceu lá atrás. Lembra que a gente está falando, inclusive, de traumas de infância? E essa carta vem falando isso, tá? E aí é difícil para a gente olhar para isso. Mas eu peço a compreensão de todos, porque a leitura é coletiva. Quando a leitura é particular, na energia da pessoa, aí a gente pode dizer com clareza, tá? Onde está a crença, qual é o problema ou o que está acontecendo. Na leitura coletiva, é para que você possa ter uma base, tá? E eu tô falando isso porque às vezes as pessoas se ofendem com a leitura ou com o que é dito. O tarólogo está aqui para passar o recado. O recado é dado pelas cartas, através da espiritualidade. E se um assunto aparece aqui e você fica tão incomodado, tão incomodada a ponto de ficar indignado, fica muito claro que a crença está ali, o problema a ser liberado, o trauma a ser liberado, tá? Então, a carta do Cavaleiro de Ouros vem mostrando uma situação ou uma relação onde se tinha estabilidade. Essa carta fala disso. Se acreditava que havia comprometimento naquela situação. E aí pode ser uma situação da relação com a mãe e o pai, tá? Pode ser entre irmãos, pode ser um relacionamento. A questão é alguém com quem você lida há muito tempo. E a carta do 6 de Ouros fala isso. Uma relação de muito tempo. Pode ser, como eu disse, que nem a gente falou, traumas de infância, pode ser. E aí, nesse caso, tem os pais envolvidos, tá? Então, essa situação que passava a imagem de ser muito segura, na verdade, dentro disso havia uma insegurança emocional por parte dos envolvidos. E aí a carta do 4 de Ouros vem mostrando isso. Porque a carta do 4 de Ouros é a carta do apego, do egoísmo. Então, a carta do 4 de Ouros, na posição em que ela veio aqui representando um obstáculo, ela vem passando a mensagem de que você estava lidando, tá? Nessa situação aqui que foi mostrada para você, você estava lidando com alguém que era extremamente mesquinho e egoísta. E o comportamento mesquinho e egoísta dessa pessoa ou desse grupo te impedia de avançar, de progredir, de prosseguir. Porque nos nossos relacionamentos se formam teias energéticas. E dentro de uma relação, dentro de uma situação, dentro de uma empresa, dentro de um grupo, a energia do grupo fala muito alto, ou a energia do casal, a energia da família. Tá? É o exemplo da família, por exemplo, que tenta progredir e não consegue, quando vai ver tem alguém sabotando, da própria família. Tá? E isso existem várias formas de se fazer. E aqui mostra essa situação, Aquário. Alguém com comportamentos egoístas e mesquinhos que atrapalhava o seu crescimento, o seu sucesso, ou desse grupo
caso você tenha trazido um grupo aqui para a mesa. Energias carregadas e negativas do passado. Essa carta fala de passado. Por isso que é alguém com quem, se for a situação de trabalho, é um trabalho onde você está há muito tempo já. E, inclusive, essas energias densas e pesadas te impediam de tomar uma decisão assertiva e deixar isso para trás. A própria energia que te adoecia te impedia de dar um passo adiante no sentido de cura. Isso. Tá? Então, você queria largar uma situação, mas essa energia te prendia aqui. Pode ser por vários motivos. Medo, insegurança, isso a gente já viu, né? A carta aqui fala de você recuperando a sua confiança. Falta de confiança em si mesmo, em si mesma. Só que a carta do 4 de ouros também vem falando aqui que você percebeu que era necessário romper essas barreiras mentais, emocionais. Você percebeu que você se apegava demais a preocupações, a medos e emoções negativas por influência dessa própria pessoa ou do grupo. E isso, muito provavelmente, você deve estar vendo nos últimos 9 meses. Observe a sua própria vida. Quando começou a mudar essa forma de lidar com essa pessoa, com esse grupo, nessa empresa, nesse curso, depende de qual setor você trouxe, tá? Você começa a perceber que o apego também fazia parte desse processo de ilusão, dessa situação que a gente começa mostrando aqui, né? Que aparentemente passava segurança. Aquário percebe que essa situação aqui, ou esse grupo, trazia estagnação. E, inclusive, essa carta, tá? Pode estar falando também, se for um trauma de infância, alguma crença ancestral, alguma coisa assim, isso traz uma enfermidade que é de origem genética, trazida através do DNA, pela ancestralidade, e está ligada a uma crença ou a um trauma de infância que não foi resolvido. E é isso que o eclipse vem trazendo. Tá? Essa cura que você vai passar, Aquário, ou que você já está passando, esse processo, porque muitas vezes o processo de cura é lento, tá? E aí não depende da velocidade com que o universo trabalha, da velocidade com que a terapia funciona, com que o psicólogo atende. Não, a cura não depende disso, a cura depende de cada um. Eu estou pronta para olhar realmente para mim mesmo, para as minhas necessidades e para a forma como essas necessidades e ausências afetam as minhas relações atuais ou afetam o meu setor financeiro, o meu setor familiar, o meu relacionamento amoroso. Tá? Então, o processo de cura muitas vezes é lento, mas porque nós não estamos preparados para olhar realmente para o que é necessário olhar. Só que Aquário, agora com essa mudança na energia, vem olhando para essa situação e resolveu que vai sim fazer o que for necessário para fazer essa cura. Inclusive, essa carta mostra que você percebeu o quanto foi importante esse período de estagnação, inclusive profissional, na sua vida. Por conta das crenças e traumas que você vem limpando, você percebeu o quanto foi necessário. Essa estagnação, de alguma forma, fez com que você percebesse o seu avanço e para onde era necessário olhar, o que era necessário limpar. Essa carta vem mostrando também a falta de atenção e a falta de apoio que você teve relacionados a essa crença que você está limpando. Foi na infância, Aquário?
Às vezes pode ter sido... Uma crença não é criada só na infância, tá? É porque tá falando muito forte disso aqui. Pode ser na adolescência, tá? Gente, tá vindo aqui uma mensagem de que a gente pode estar falando de pessoas que sofreram bullying. E isso criou traumas também. Traumas que mexeram com a sua autoestima. E é para isso que você vem olhando agora, tá? Se for esse o caso e você encaixou esse setor aqui, tá falando com você a mensagem, você vem olhando para esses traumas e entendendo que aquilo era a dor de outras pessoas. Que aquelas pessoas, crianças, adolescentes, que te atacavam ou atacaram na infância ou na adolescência, na verdade, eram crianças feridas. E elas atacavam como uma forma de defesa. Em muitos casos, Aquário encontrou com essas pessoas depois. Você encontrou com essas pessoas depois. E é como se agora você percebesse coisas que você não via, né? Lá na infância. Claro, a gente vai crescendo e passando a... vai aflorando a nossa visão, né? Dos fatos, das coisas, da realidade. Então, Aquário vem olhando para tudo isso e pensando, então isso que falaram de mim, o que falavam, não era verdade. Só que isso guiou a minha vida até aqui. Por exemplo, a gente pode estar falando de uma pessoa que deveria estar trabalhando, é só um exemplo, como um palestrante, mas não tem confiança suficiente, porque acreditou em coisas que falaram na adolescência. Por exemplo, assim, esse tipo de trauma, tá? Se você tá no grupo dessas pessoas que mostraram aqui que sofreram bullying de alguma forma. E agora, então, Aquário resolve fechar essas velhas feridas, fechar essas portas que ficaram abertas, tá? E avançar para essa fase nova de mais confiança, tá? Então, esses sentimentos depressivos ficam para trás e é nisso que o eclipse vem atuando diretamente, já que esse é o tema da nossa leitura. Tá? Porque alguns aquarianos que se conectaram aqui à leitura realmente passaram, inclusive, por depressão. Isso foi mudado ou está sendo. De qualquer forma, essas mudanças permitiram que você cortasse uma forma de olhar as coisas, que era uma forma distorcida, uma visão distorcida que Aquário tinha dos outros e de si mesmo, como se muitas vezes o outro fosse maior e Aquário fosse menor. E isso não era real. Era o trauma que fazia você olhar assim. Tá? De qualquer forma, existe uma mudança, tá? Nessa relação principal que a gente trouxe aqui para a mesa, que aí você vai ter que encaixar aqui, né, Aquário? E toda essa mudança, como eu disse, tira você de um estado de cansaço, melancolia. Tira você de um período de insatisfação e parece que vem uma mudança no sentido de movimento. Tá? Então, assim... A palavra que me vem aqui é de o aquariano, a aquariana se sentindo derrotado, derrotada. Muitos desentendimentos, tá? Com essa pessoa ou com essas pessoas que você trouxe aqui para a mesa. Um clima de tensão sempre no ar, muito atrito, tá? Muita confusão. E aí, isso fica para trás. E para cada pessoa vai ser de uma forma. Tá? Para alguns casos é o aquariano, a aquariana colocando um limite. Para outros casos é, por exemplo, você mudando de emprego, tá? É você mudando de turma em um curso. É você saindo de uma residência, mudando de casa. Para cada pessoa é uma coisa, mas essa influência, de alguma forma, é cortada ou tirada da sua vida, ou barrada. E aí, parece que agora vem uma fase mais fácil para vocês, mais leve, tá? Depois desse período de decepções, dores, fracassos, tá? Fracassos aos olhos de quem tá passando por isso. Porque lembra,
foi um período, né, difícil, e parece que vem uma melhora, e a gente vai entender já. Por quê? Veio a carta do Valete de Paus no oculto, e essa carta é uma carta que fala de entusiasmo, de paixão, de uma energia diferente, uma energia de otimismo. E, inclusive, alguns de vocês já podem ter entrado nessa fase. Pode ser que seja um curso novo que você vai fazer, alguma coisa que você muda. Ou uma oportunidade que chega, porque essa carta fala de oportunidade chegando. De qualquer forma, aqui são extremos opostos, tá? Sai esse período de decepção, de desgosto, de cansaço, tá? E a gente entra aqui, ó. Essa carta fala da vontade de viver, de tentar o novo, de motivação, de não ter medo. Esse medo que prendia Aquário é eliminado. Porque o medo vinha de uma sensação de se sentir incapaz. E isso que não era real. Porque a aquariana é mais do que capaz. Mas essa situação fez acreditar que não. E a partir do momento que você muda o seu ponto de vista, isso aqui fica também no passado, tá? E ó, agora você confia. E é aí que vem essas oportunidades, tá? É aí que vem essas oportunidades. E eu sinto oportunidades, inclusive no setor financeiro, como eu disse, porque caiu a carta da Rainha de Ouros. Vamos pedir aqui para clarificar a Rainha de Ouros pra gente, né? Olha aqui. O As. Olá. Aquarianos. Você sai da indecisão, tá? Outra confirmação. Olha como as cartas conversam. Você sai dessa situação aqui, que outra coisa, essa carta também fala disso. Não era real, no sentido de que, não é que o medo não era real, o medo era real, só que você percebe que você é mais do que capaz de sair daqui. No 8 de espadas, a figura dessa mulher tá amarrada e vendada, só que a corda já tá frouxa, e ela consegue tirar essas amarras, tirar essa venda dos olhos, não tem ninguém em volta, ela tá sozinha aqui amarrada. Mas o medo é tão grande que impede ela de tentar sair. Isso estava acontecendo com vocês, Aquário. Um mental aceleradíssimo, e Espadas fala disso, tá? Essa carta também. Um mental acelerado a ponto de não deixar você ter sossego na sua vida. Sempre pensando, e ao mesmo tempo com medo de dar o próximo passo. Só que aí você percebe que dá para dar o próximo passo sim. Que é possível, que você é mais do que suficiente para isso. Essa sua nova forma de agir vai trazer para você esse novo início representado pelo As de Espadas, tá? Diferente dessa situação de ilusão do passado, agora é uma situação verdadeira que você pode realmente confiar, tá? E isso te lva à situação aqui, ó, ao momento da Rainha de Ouros, de estabilidade. Que setor você trouxe aqui para a mesa, Aquário? É essa estabilidade que você procurava. A estabilidade da Rainha de Ouros, que é a segurança, é a prosperidade, tá? E olha aqui no fundo do deck a carta da morte, confirmando pra gente essa transformação. E por mais que você não esteja vendo essa transformação acontecer, porque veio no oculto, tá? Você já tá vendo a forma como você vem lidando com algumas pessoas e situações. Você já mudou isso, tá? E é esse setor que vai continuar, é nesse setor que vai continuar acontecendo essas mudanças, tá, Aquário? Vamos ver um conselho pra vocês? Quem que não lidava de forma honesta com você, que deixava você aqui, ó, se sentindo sempre aqui no 8 de espadas? Sempre indeciso, indecisa, sem saber como agir ou como dar o próximo passo. É a forma de se relacionar com essa pessoa que muda, tá, Aquário? Ó, confirmando, só confirmando, tá? Um período de estabilidade financeira, cartas de ouros, todas cartas de ouros.
Então, os aquarianos que se conectaram aqui já vinham fazendo algum tipo de investimento, tá? Ou em um projeto, uma empresa, tá? Sei lá, um financiamento, guardando algum dinheiro, alguma coisa. Só que estava muito difícil. E aí, agora, essa nova fase, porque é como se fosse alguma coisa travando o seu campo. Essa crença que você vai limpar, esse trauma, ou mesmo essa crença ancestral, está ligada a crenças de miséria, tá? E isso vai afetar o seu setor financeiro diretamente. Tá bom? Então, continua fazendo o que você está fazendo, aquariano, aquariana. Tá fazendo limpeza energética, alguma terapia, Ho'oponopono, orações, banhos, seja o que for, tá funcionando e as crenças estão sendo limpas. E agora vem a energia do eclipse acelerando todos esses acontecimentos para que você deixe de vez essa situação de preocupação e estresse, tá? Então é isso, espero que a leitura tenha conversado com você. Se você colocou a água no início da leitura, agora é só tomar a sua água Reiki, tá? Pode diluir e pode dividir com seus pets, pode oferecer para as plantas. É muito bom para eles também. É isso, que a sua semana seja abençoada, Aquário, e até a próxima leitura.